o projeto de musealização do sítio Quinta do Rouxinol, Olaria Romana, não é, em Corroios, que se iniciou em 1986, eu vou ser muito sucinta, até porque depois o Jorge retoma alguns destes pontos. É um projeto completamente integrado, inserido numa instituição, numa programação museológica e numa entidade organicamente instituída na autarquia, no município. Este projeto de musealização, entre várias características que nós gostaríamos aqui de recordar e de enfatizar, tem a componente de investigação, que pela natureza, inclusivamente do sítio arqueológico, como sabemos, neste tipo de contexto, é indissociável da investigação. Tem a componente da classificação e, portanto, do reconhecimento patrimonial e de valorização patrimonial consignada pelo próprio quadro legal. Tem, de facto, já um contexto e uma natureza associada às parcerias, desde logo pela parceria com o Centro de Arqueologia da Almada, que deu origem à primeira intervenção no sítio, e foi, ao longo dos anos, um sítio propiciador de várias articulações e de várias parcerias com vários organismos e cooperações, portanto, institucionais. Dentro deste projeto de musealização, de facto, surge o projeto expositivo e dentro do projeto expositivo surge a parceria ao abrigo do programa Promuseus. Portanto, centrando-me aqui nesta questão do projeto expositivo, na verdade, houve um conjunto de objetivos que foram delineados para lá do próprio programa Promuseus, mas é verdade que a situação e a conjuntura, situação do Ecomuseu, membro da Rede Portuguesa de Museus, e da possibilidade de apresentar conjuntamente com o Museu Nacional de Arqueologia uma candidatura ao programa Promuseus, foi um elemento viabilizador deste projeto expositivo. Obrigada, Jorge. Muito brevemente também da nossa análise, portanto, refletindo e procurando aqui alguns elementos para a avaliação, considero que foram fatores determinantes da parceria e do projeto expositivo, desde logo a existência de uma estratégia de valorização patrimonial em relação ao sítio e em relação às coleções provenientes do sítio. Isto salientando, mais uma vez, o facto do sítio estar integrado numa entidade museológica de tutela municipal. E um outro aspecto que me parece extremamente importante, que foi a existência nesta estratégia de um eixo, de uma vertente de planificação de programação museológica, que nos parece fundamental salvaguardar para efeitos futuros. Um outro fator tem a ver com a estrutura autónoma técnico-científica. Isto pode parecer uma afirmação aqui um bocadinho a descodificar, mas esta estrutura autónoma técnico-científica é inerente ao próprio funcionamento do museu, enquanto unidade orgânica municipal, mas uma estrutura técnico-científica com uma componente de transdisciplinaridade e com uma característica que eu também gostaria de salientar, até mais uma vez em termos reflexivos e pensando no futuro, que tem a ver com o modelo de gestão. O projeto de investigação, na medida em que foi ao longo dos anos, e penso que deverá continuar a ser, um motor da programação museológica, e que o próprio projeto de investigação foi e tem sido indissociável da vertente de conservação, de documentação e da vertente de interpretação-comunicação. O outro aspecto que salientei naqueles tópicos é do investimento público municipal, que gostaria de enfatizar, embora com alguns aspectos um pouco peculiares ou mesmo paradoxais.
Portanto, repito, a integração do Ecomuseu na rede portuguesa de museus, na medida em que éramos, digamos, como o próprio Luís Raposo costuma usar, e eu gosto bastante desta expressão, havia um certo estatuto de interpares, não é? Em termos de museu credenciado, e a parceria institucional, como já disse, e que eu insisto, portanto não vou agora aqui desenvolver, poderemos voltar a esta questão. Aliás, tivemos a oportunidade de pensar um pouco se foi determinante, se não foi determinante. Na minha opinião foi determinante, embora, e gostava de salientar isso, de um certo ponto de vista, se pensarmos no projeto expositivo, a componente financeira de investimento não foi determinante. Portanto, não é desse ponto de vista que ele foi determinante. Aliás, enfim, muito levemente, mas estamos a falar de um montante, isto falando de montantes com IVAs, não interessa muito agora estar com esses valores, mas montantes com IVAs, o Promuseus representou, não chegou exatamente a 35 mil euros, e o conjunto do projeto expositivo ultrapassou os 135 mil euros. Portanto, dos 35 mil euros é que 50% foram pagos, falando concretamente, pelo Ministério da Cultura. Rapidamente, portanto, pensando um pouco neste ciclo de 27 anos de investimento público, portanto, de 1986 a 2013, eu comecei ali antes das 6 da manhã, não é? Entre 1986 e 1995, a bolinha verde, portanto, refere-me ao período da descoberta do sítio, à classificação enquanto monumento nacional, à criação do projeto e a um período em que o sítio arqueológico teve acesso público, esteve visitável enquanto núcleo, portanto, do Ecomuseu Municipal do Seixal. Depois, o período de 98 a 2001 foi um período também particularmente importante, retomando a questão da programação museológica, porque foi um período de reconhecimento institucional, da tutela e não só, relativamente à proposta de programação museológica preparada pela equipa e, naturalmente, fundamentalmente com a equipa científica responsável pelo sítio. E depois, em 2001, o sítio ficou mais uma vez consignado no Programa de Qualificação e Desenvolvimento que a Câmara Municipal de Seixal aprovou para o Ecomuseu Municipal de Seixal, já com o museu entrado e reconhecido na rede portuguesa de museus e com um programa base que nos permitia ir a candidaturas do Programa Operacional da Cultura. E sigo. Depois, 2007, 2009, com a parceria e, portanto, a programação da exposição e o Promuseus, e 2009, 2013 com a exposição, todo o programa complementar de que falaremos aqui, toda a visibilidade que foi dada mediante a presença da exposição no Museu Nacional e, entretanto, a partir de 2009 até à data, alguns avanços e recuos em relação à valorização do sítio. O que queremos com isto dizer é que, e falando o mais explicitamente possível, havia um propósito no programa apresentado, havia um propósito de dar algum avanço à estratégia de valorização do sítio arqueológico para decisões, enfim, irreversíveis, acharíamos nós, o que não aconteceu, em relação à intervenção e às obras de valorização e de instalação de um núcleo interpretativo, expositivo interpretativo. Sendo que, também, muito rapidamente, recordo, enfim, estão algumas pessoas que podem conhecer um pouco menos o contexto territorial do Ecomuseu, mas estamos a falar de uma localização com um grande potencial de articulação e de parceria com o Museu Nacional. Portanto, estamos a falar de dois museus, de duas entidades que convivem na mesma área metropolitana e que convivem dos dois lados das duas margens do rio.
por um lado, essa proximidade e, por outro lado, o facto de, como eu já salientei, haver uma estrutura e de o sítio arqueológico não estar isolado e, portanto, estar integrado numa estrutura funcional, museológica, não é? E de gestão patrimonial e, portanto, haver um conjunto de outros recursos que podem ser conjugados numa perspectiva de visitação, tanto do ponto de vista pedagógico, científico, turístico, etc. E o facto de, no próprio Ecomuseu, haver uma considerável diversidade, variedade de recursos patrimoniais que são, uns estão mais, mais avançados do ponto de vista da sua concretização para a sua recepção pelos públicos e pela própria envolvente, pelas próprias populações e pelo próprio aproveitamento turístico, mas esse conjunto de recursos é de facto significativo e ainda por cima também temos um recurso bastante interessante nesta perspectiva do estuário do Tejo, que são as embarcações tradicionais reutilizadas como embarcações de recreio, geridas também como património cultural. E concretizando ainda este tópico das parcerias, usando e citando o nosso colega Jorge Alves dos Santos, portanto, em relação à parceria se poder, de facto, assumir como uma forma para concretizar objetivos comuns entre parceiros, eu gostaria de lançar aqui o desafio de que ainda hoje pudéssemos falar um pouco de como é que o novo ciclo de parceria e de articulação entre as duas instituições e outras instituições parceiras envolvidas neste projeto expositivo, a Universidade, o Centro de Arqueologia, etc., outros investigadores, mas como é que poderemos pensar na concretização de novas formas de parceria. Desde logo, parece-me necessário enfatizar a absoluta necessidade de falarmos da valorização do sítio arqueológico ao fim destes tais quase 30 anos de investimento público e, portanto, esse parece-me o principal desafio e quase que aquilo que nos incomoda a todos um pouco de que, findo este ciclo de projeto expositivo, não haja uma certeza quanto à valorização do sítio a seguir. E outros aspectos, enfim, é verdade que este sítio tem também uma singularidade de não haver, com este tipo de características, com esta natureza, outros sítios visitáveis, nem na região, nem a nível do país, que sejam sítios integrados em entidades públicas e patrimónios geridos por entidades públicas. Portanto, parece-me que é um bom motivo para falarmos do futuro da parceria tão bem rentabilizada entre o Ecomuseu, a Câmara Municipal de Seixal e o Museu Nacional de Arqueologia, portanto, DGPC. Jorge, peço desculpa que já me estendi um bocadinho. Bom, eu, para poupar tempo, faço minhas as palavras iniciais da Graça e, portanto, saúde a iniciativa e o interesse que o Museu de Arqueologia teve também neste momento em que se encerra uma fase expositiva de podermos para, com base nesse exemplo, conversarmos aqui um pouco sobre todas estas questões, mas na sequência daquilo que a Graça também disse, gostaria de começar por chamar a atenção para que, de facto, para nós, este projeto da exposição do Rochinol aqui no Museu Nacional de Arqueologia foi muito mais do que um simples projeto expositivo. Isto foi um projeto que, de facto, partiu da oportunidade que foi criada pelo Programa para os Museus e pelo facto de termos já uma boa relação pré-existente entre o Museu Nacional de Arqueologia e o Ecomuseu Municipal do Seixal, mas principalmente tivemos dois grandes conjuntos de preocupações subjacentes a tudo isto. Por um lado, foi a possibilidade de integração neste projeto de outros parceiros, com outros parceiros que já trabalhavam connosco e com o Museu Nacional de Arqueologia, e da integração de tudo isto no processo de investigação e de valorização do sítio arqueológico que deu razão a esta exposição, ou seja, a Olaria Romana da Quinta do Rochinol. E, por outro lado, também que esta exposição estivesse envolvida num conjunto mais amplo de iniciativas, com objetivos muito particulares e dirigida a diferentes tipos de públicos. Esta abordagem
partiu desde o princípio da definição de um conjunto de objetivos que estruturaram a candidatura do Promuseus, mas que estruturaram também todas as outras iniciativas. Eram objetivos de vários tipos, mas poderemos sintetizá-los em 3 vetores principais: objetivos de natureza científica, patrimonial e pedagógica, e que se materializaram num planeamento que incidiu sobre a exposição, naturalmente, mas também sobre um vasto programa de iniciativas complementares, programa esse que previa já que funcionasse como que um ciclo que fosse iniciado com a abertura pública da exposição e que encerrasse com um evento de natureza científica e patrimonial também, se possível com impacto nacional e internacional, que permitisse marcar este período e estruturar um pouco toda esta organização. Do ponto de vista dos objetivos que foram estruturados para a exposição, naturalmente, eles assentavam na apresentação do sítio arqueológico, que, recordo, está classificado como monumento nacional, é o único monumento nacional que se localiza no território do Concelho do Seixal, e apresentá-lo integrando também nos mecanismos culturais, sociais, económicos, etc., da sua época, isto é, da época romana, tanto numa perspectiva mais local, como numa perspectiva macroeconómica de integração na grande unidade administrativa que constituiu o Império Romano nessa altura. Mas também utilizar aquilo que são os vestígios patrimoniais que existem neste local como um elemento mediador da transmissão de conhecimentos sobre a questão da produção oleira em época romana e também da interligação disso com todo um tipo de técnicas e de tradições que perduraram até praticamente aos nossos dias e, em alguns casos, ainda sobrevivem nos nossos dias. Estes objetivos seriam atingíveis através de um programa museológico, da definição de um programa museológico que naturalmente parte do sítio arqueológico, isto é, parte da apresentação dos resultados do trabalho de campo, das coleções que pudemos recolher a partir da escavação arqueológica desse sítio, ilustrativas tanto das produções locais como de outros materiais e objetos que aqui chegaram no âmbito das trocas comerciais e da circulação de pessoas e de bens que ocorreu na época, mas também pela abordagem detalhada da cadeia operatória da olaria romana, muito por paralelo e por comparação etnoarqueológica com aquilo que é a realidade ainda possível de observar da olaria tradicional portuguesa, portanto, numa perspectiva de abordagem simultaneamente arqueológica, antropológica, etnoarqueológica, como queiram chamar, e depois também utilizar a exposição como um ponto de partida para desenvolver tudo o que tem a ver com o estudo técnico e funcional da olaria, muito em particular com os fornos, com o modo de funcionamento dos fornos, que são realidades fragmentárias que nós já encontramos no estado de ruína, mas que interessa do ponto de vista científico e também do ponto de vista patrimonial procurarmos recuperar como é que seriam essas estruturas no seu período pleno de utilização e como é que funcionariam, isto do ponto de vista da interpretação arqueológica, mas também para que utilizássemos esse elemento como um dos elementos centrais da própria exposição e do próprio projeto expositivo. Do ponto de vista metodológico, todo este programa obedeceu a 2 grandes fases. Uma primeira fase de programação, que foi aquela que foi abrangida pelo Promuseus e que envolveu basicamente o Ecomuseu de Seixal e o Museu Nacional de Arqueologia e que iniciou-se em 2007 e prolongou-se até 2008, que começou essencialmente pela constituição de uma equipa técnica que potenciou os recursos existentes nos 2 museus, mas que enriqueceu esses recursos com colaborações externas através de outras parcerias, desde logo o Centro de Arqueologia de Almada, que já era um parceiro antigo de todo este projeto, mas também envolvendo a Universidade de Lisboa, através da UNIARC, o Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras, e a partir desta equipa, então, concretizar nesta fase toda a investigação subjacente à produção de um guião museológico, que era um guião que já detalhava com muito pormenor todos os conteúdos e todos os recursos a utilizar nos diferentes pontos da exposição, estruturando um pouco toda a informação que se queria utilizar na exposição e depois traduzia isso também já na apresentação de um projeto museográfico, já com soluções concretas de adaptação ao espaço específico aqui do Museu Nacional de Arqueologia e também com a preparação do programa de iniciativas complementares, já muito detalhado, que depois, em alguns casos, foram ainda, trabalhadas essas iniciativas ponto a ponto, mas a estrutura essencial deste programa já estava apresentada em 2008 e foi com isto que se concluiu a fase abrangida pelo Promuseus. Teve depois uma fase de execução que ainda se iniciou em 2008 e que se concluiu em março de 2009, com a abertura da exposição ao público,
que já foi uma ação basicamente da responsabilidade do Ecomuseu Municipal de Seixal, da Câmara do Seixal, que envolveu tudo o que teve a ver com o tratamento das coleções, a conservação e restauro, embora neste caso aqui também explorando a parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, e houve algumas destas ações de conservação que foram realizadas também no laboratório do Museu Nacional de Arqueologia, outras como contratações externas, outras feitas pela equipa do Museu do Seixal. Todo o desenvolvimento das soluções museográficas, incluindo a construção de um modelo, da restituição de um modelo de um dos fornos cerâmicos do sítio arqueológico à escala real, que de facto constituiu e constitui ainda um dos elementos centrais da exposição, a produção dos audiovisuais que integram a exposição, a produção de tudo o que tem a ver com os materiais de edição e divulgação e, em concreto, toda a produção e montagem da exposição. Em termos de, digamos, de fatores que contribuíram para que estas duas fases decorressem de uma maneira expedita, prática e dentro dos cronogramas que foram estabelecidos, parte-se desde logo da existência na estrutura dos dois museus de especialidades que puderam ser muito úteis no desenvolvimento deste projeto. E não estou aqui a qualificá-las, isto é dizer se são boas, se são más, estou a dizer que a simples existência nos museus de técnicos com conhecimentos nas áreas envolvidas, desde a arqueologia, a museologia, a conservação, a educação, a comunicação, etc., facilitou toda a estrutura deste projeto, que, como disse, foi reforçada com a integração de prestações de serviços qualificadas, e neste caso falo desde a equipa de projeto até às prestações de serviços que foi preciso adquirir para as mais diversas áreas de trabalho, mas havia também já um histórico de colaboração institucional, profissional e pessoal entre todas estas pessoas, que fez com que se criasse uma equipa coesa com uma abordagem muito semelhante deste tipo de problemáticas e que, portanto, que facilitou o desenvolvimento de todo o processo. Naturalmente que foi útil também haver desde o princípio uma definição clara dos objetivos a atingir, mas também muito claramente uma definição dos públicos-alvos a atingir. E desde o princípio se pensou que se pretendia atingir públicos portugueses e públicos estrangeiros, daí a opção desde logo por uma exposição e por materiais de divulgação todos bilíngues, em português e em inglês, mas do ponto de vista dos públicos em geral, também se clarificou desde o início que havia que tentar abranger desde logo um público infantil e juvenil, basicamente para associar às comunidades escolares e para permitir a exploração em atividades pedagógicas do ponto de vista da educação patrimonial com a exposição e com públicos escolares, mas também para um público adulto, e aqui considerando o público adulto generalista, mas também alguns fatores interessantes da exposição que pudessem aproveitar também a pessoas já com algum grau de especialização nesta temática da olaria em geral e da olaria romana em particular. Todo o projeto museográfico foi, de facto, submetido, ajustado a esta definição de objetivos e à definição de públicos-alvo, e foi muito útil também depois podermos concretizar isto tudo com a colaboração de uma equipa gráfica já com muita experiência e qualificada. Aliás, tenho muito prazer ver na sala hoje aqui um dos elementos dessa equipa que está aqui na sala connosco e que permitiu que, de facto, nós pudéssemos traduzir aquilo que planeámos de uma forma que, em termos de resultados, depois nos satisfez claramente. Estas preocupações, como vos disse, começaram desde a própria definição do projeto de ocupação do espaço, tendo em conta o percurso museográfico, a organização da informação, a sua estrutura, os suportes dessa informação, e esta planta é uma planta precisamente da situação que está lá em baixo, e tendo de facto como elemento central a reconstituição à escala natural do forno romano, a exposição organizava-se basicamente em duas grandes áreas. Uma área de apresentação do sítio e da temática da olaria em particular e da olaria romana mais especificamente, mas deixando de facto um percurso com espaços suficientes para que pudesse haver a dita exploração com grupos de jovens, e depois uma segunda área já dirigida a um público mais, que pudesse servir também um público generalista, mas que pudesse interessar também já mais um público mais especializado, onde se apresentavam as produções cerâmicas da olaria e se refletia um pouco mais sobre a própria forma de organização de toda esta atividade na época romana. Uma das preocupações também para se conseguir encontrar uma solução
permitisse tudo isto foi a integração de muitos recursos audiovisuais, suportes de informação que nos permitiram concentrar em pouco espaço muita informação e assim conseguimos, digamos, atingir esta preocupação da forma mais expedita para aquele espaço. Foi importante também mantermos esta preocupação ao nível da transmissão da informação escrita, e aí houve uma preocupação bastante grande do ponto de vista da hierarquização do texto, do controle da dimensão e da legibilidade desse mesmo texto, desde a estruturação com diferentes níveis de informação até à procura de organizar a informação de maneira com aquelas regras básicas de legibilidade, do ponto de vista de concentrar a informação inicial no início, de optar por frases curtas e que evitem termos demasiado técnicos ou explicando esses termos técnicos. E, portanto, tudo isto penso que foram fatores que contribuíram para que depois a exposição tivesse algum tipo de aceitação do ponto de vista dos públicos. Apresentado genericamente aquilo que foram as preocupações deste projeto, eu gostava, já que o objetivo é que hoje também possamos refletir um pouco nesta situação toda, era recuando um pouco àquilo que já disse, considerando aquilo que eram os objetivos base de todo este projeto em termos científicos, patrimoniais e pedagógicos, e considerando que era um projeto mais amplo e que não se esgotava na exposição, o que é que nós hoje, passado este período, podemos dizer que em termos objetivos ganhámos com todo este processo e vou fazer isto sem prejuízo de outras avaliações que a seguir se farão nas intervenções seguintes e centrando-me essencialmente nos objetivos científicos e patrimoniais. Em primeiro lugar, podemos dizer hoje que objetivamente sabemos muito mais sobre a olaria romana. Sabemos porque se revelou muito produtiva a linha de investigação arqueológica em paralelo com o trabalho de investigação sobre a cadeia operatória da olaria tradicional portuguesa, e isto feito em vários níveis, desde o ponto de vista da pesquisa bibliográfica e documental até à pesquisa arquivística. Foi muito importante o trabalho que fizemos no arquivo de imagens da Rádio e Televisão Portuguesa, mas importantíssimo também foi o trabalho de campo que fizemos junto dos oleiros em várias olarias portuguesas e que nos permitiram recuperar modos de produção, formas de agir, formas de trabalhar, essenciais para percebermos não só como é que a olaria funcionaria, como é que os fornos funcionariam em particular, mas o próprio trabalho do oleiro na modelagem das peças, no tratamento do barro, em todas as operações, desde a extração do barro até à cozedura nos fornos. Sabemos também muito, em particular, sabemos muito mais em concreto sobre os fornos que temos na Quinta do Roxinol. Desde logo porque no âmbito deste processo podemos fazer a digitalização tridimensional de um desses fornos. A digitalização é essa que nos permitiu passar a ter um modelo tridimensional que nos permite observar a estrutura de todos os ângulos que quisermos, retirar a partir daí ortofotografias, retirar daí desenhos técnicos, fazer o que, digamos, ter um registro fidedigno e muito rigoroso daquilo que é o existente no sítio arqueológico. Mas a partir daí, essa base permitiu-nos também desenvolver um modelo de restituição integral da forma daquele forno. Isto é, ensaiarmos uma solução de como ele poderá ter sido e de como ele poderá ter funcionado. Isto é importante do ponto de vista da interpretação arqueológica, porque não havia, digamos, este modelo desenhado e também porque, como já falámos, este era um dos elementos essenciais do próprio projeto museográfico. Esses ensaios permitiram-nos chegar a uma solução que nos pareceu a solução técnica mais adequada, retirar daí os desenhos técnicos que nos permitiram depois executar na prática a réplica de forno que está lá embaixo na exposição. Mas mais do que isto, permitir-nos executar um segundo modelo deste forno, este já construído no próprio sítio arqueológico, junto dos fornos originais, que foi possível testar do ponto de vista experimental, ou seja, no evento de encerramento deste ciclo, que na prática não encerrou porque depois a exposição continuou, mas que foi realizado em fevereiro de 2010, foi organizado no Seixal um seminário internacional, onde tivemos o prazer de ter uma série de colegas e investigadores portugueses, mas também de outros países, e em paralelo com esse seminário decorreu também um ateliê de arqueologia experimental, onde, num forno exatamente igual àquele que nós temos na exposição, foi possível cozer uma fornada de réplicas de ânforas e de louça doméstica
reproduzidas a partir dos originais encontrados na escavação arqueológica, e obter dessa experiência não só um conjunto de informação empírica, que foi, digamos, recolhida por nós e pelos oleiros que trabalharam connosco, mas com a exploração de mais uma parceria, neste caso com o Instituto Politécnico de Tomar, foi possível introduzir uma série de sensores dentro do forno que nos permitem hoje ter uma série de informação analítica com a curva de cozedura do forno, sabendo exatamente como é que ele se comportou, quais foram as temperaturas, as velocidades de aquecimento, de arrefecimento, etc. Foi feito depois também a análise das cerâmicas cozidas neste forno e, portanto, temos uma série de informação que não existia e que, de facto, é um ganho importantíssimo para quem se dedica ao estudo teórico e prático deste tipo de situações. Mas, por outro lado, também, em terceiro lugar, valorizámos imenso o acervo arqueológico deste sítio em concreto. Desde logo porque se desenvolveu muito a revisão geral do tratamento da coleção, do ponto de vista do estudo e da classificação, e neste caso incidindo sobre a coleção de ânforas, no âmbito de projetos nacionais e internacionais em que o museu e os seus parceiros já estão envolvidos há muito tempo, como é o caso do projeto o Oreste e o Ânfora Ex Hispania, mas também na parte da quantificação e tipificação das formas de ânforas que temos do sítio, neste caso com uma colaboração muito importante de uma arqueóloga, a Olga Antunes, que trabalhou connosco durante mais de um ano e meio, precisamente neste estudo, também com a colaboração do José Carlos Quaresma, que fez um estudo importante sobre os materiais datantes, que é, digamos, um elemento importante que hoje temos para a interpretação do sítio, e depois também com o trabalho de César Santos, que fez a revisão estratigráfica do sítio em geral e apresentou uma tese de mestrado sobre a cerâmica comum à Universidade de Lisboa, e, portanto, deste ponto de vista, são uma série de desenvolvimentos importantes. Foi possível também, a partir, neste contexto todo, melhorar significativamente o acondicionamento dos objetos em si e a organização geral das reservas do museu e de toda a documentação associada a essas reservas. Incrementou-se imenso o registro das coleções, tanto do ponto de vista fotográfico como do ponto de vista gráfico, desenhos, plantas, etc. Foi desenvolvido também bastante tudo o que tem a ver com a conservação preventiva e curativa das coleções, incidindo em particular nos objetos mais relevantes e que depois foram incorporados na exposição, mas em geral toda a coleção beneficiou das intervenções que se fizeram nesta área, com o trabalho da equipa do museu na área da conservação, na área da arqueologia e com a colaboração do Museu Nacional de Arqueologia, como já disse, e também com alguns trabalhos adjudicados ao exterior. E depois foram também revistos e aperfeiçoados todos os critérios de inventário desta coleção, neste caso com o envolvimento também de um segundo trabalho académico, neste caso feito por Ana Braga, que apresentou precisamente um estágio orientado e realizado no contexto do Museu do Seixal à Universidade Nova de Lisboa. Por último, produzimos também uma série de novos recursos de informação. Desde logo, os filmes produzidos sob a cadeia operatória da olaria tradicional. Fizemos 2 destes filmes, um para público juvenil e adulto e uma adaptação para público infantil, que foram desenvolvidos também no contexto de uma terceira ação académica que também foi enquadrada no âmbito do Museu do Seixal durante este período, neste caso preparada e apresentada por Luís Benha à Universidade de Évora. Mas produzimos, a partir do modelo 3D que foi feito do forno, produzimos também uma animação 3D sobre precisamente a arquitetura do forno e o modo de funcionamento desta estrutura, que é também um recurso muito interessante para todo o tipo de públicos e, portanto, tem sido muito generalizada a aceitação porque é muito apelativo esta pequena animação. E, por outro lado, produziram-se uma série de edições relacionadas com a exposição, relacionadas com o seminário e o ateliê de arqueologia experimental, e durante este período foram produzidos também diferentes artigos sobre todas estas questões e comunicações apresentadas a vários encontros de âmbito nacional e internacional. Por último, e em relação à valorização do sítio arqueológico, de facto, neste caso, considerando todos os objetivos que foram pré-definidos, este é talvez aquele em que temos menos resultados concretos para apresentar. De facto, em 2009 e 2010, realizaram-se alguns avanços, portanto houve formalmente a aprovação do programa atualizado pela administração municipal, houve em 2012 e 2013 alguns desenvolvimentos, chegou-se a avançar com a preparação de um concurso prévio, de um concurso de concessão por prévia qualificação que permitisse traduzir o programa museológico já num projeto ou num anteprojeto de arquitetura e de paisagismo que permitisse avançar para qualquer intervenção no sítio. Já em 2013 esse concurso foi substituído
pela constituição de uma equipa técnica interna da Câmara Municipal do Seixal, que é quem está neste momento a desenvolver o processo, ainda numa fase muito embrionária. Que futuro é que nos reservará esta solução? Neste momento não sei dizer. O que eu sei dizer é que de facto estamos perante um sítio que foi identificado e que está a ser estudado há quase 27 anos. É um sítio que está classificado como Monumento Nacional há 20 anos, há mais de 20 anos. É um sítio que é hoje já uma referência incontornável na bibliografia nacional e internacional sobre este tipo de temáticas. É um dos principais recursos do município de Seixal sobre diferentes tipos de perspectivas, sejam elas estritamente culturais, sejam turísticas, sejam económicas, sejam aquelas que quisermos, e portanto é um sítio que precisa claramente de ter um futuro. E precisa de ter um futuro que seja um futuro condicente com a dignidade de um espaço que tem 1500 anos de história e, portanto, que é a nossa responsabilidade hoje garantir que ele se preserve para as gerações que vêm a seguir de nós. E isto, de facto, é uma questão que nós que trabalhamos nestas áreas, para nós no Seixal é um desafio. Espero que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da tutela, do ponto de vista da administração, estejamos à altura desta responsabilidade, mas é um problema que gostaríamos de partilhar também com os colegas e penso que justificará que nós possamos refletir um pouco sobre ele até na conversa que ainda vamos ter aqui hoje. Muito obrigado.